O Ideias em Tese está de volta e o programa dessa semana destaca a pesquisa realizada por Sueli Cabral no programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Unicinos. A tese analisou as representações sociais entre trabalhadores que impactam na constituição de suas identidades, nos processos de sociabilidades e nos sentidos do trabalho com o lixo. Bom, Sueli, agora a gente quer começar esse bloco sabendo um pouquinho sobre a metodologia utilizada na tua pesquisa. Explica pra gente. Eu fiz um processo etnográfico, né? Então eu fui lá conhecer essas pessoas de uma forma mais íntima possível, coletando todas as informações que eu podia. E fiz entrevista. Então eu fiz um critério, né? A quem eu ia entrevistar teriam de ser pessoas que estavam na cooperativa. Eles estavam organizados numa associação, estavam se transformando numa cooperativa. Mas isso, dentro do meu trabalho, não tem relevância, né? Porque eu estava trabalhando com pessoas. Eu trabalho com uma tríade, homem, lixo e trabalho. E o que isso significa? E eu tive pessoas que fogem do padrão normal, assim, do que nós entendemos de normalidade, né? Então, eram com orientações sexuais diferenciadas. Eu tinha transexuais, pessoas muito doentes, ex-detentos. E esse universo que poderia ser tão caótico, não era, né? Então, esse processo etnográfico me despir um pouco dos meus próprios conceitos e preconceitos e tentar olhar o outro de uma forma mais coerente, vamos falar assim. Essa coerência vem de te respeitar e tentar entender como é que você lê também o mundo. Bom, fora isso eu fiz entrevistas e a partir dessas entrevistas eu usei um método que eu analisei essas entrevistas a partir do método que chama o discurso do sujeito coletivo. E aí é uma série de etapas, né? Você lê todos os discursos, as entrevistas, busca as expressões chaves, depois você vai trabalhar com isso, o que tem de comum em cada discurso, e aí a partir daí você cria as categorias e você percebe que o grupo criou um discurso coletivo, né? Um discurso do sujeito coletivo. Não é que eles sejam iguais, mas existe algo que aproxima dentro do discurso desses sujeitos em relação ao lixo, em relação quando o lixo foi o único espaço que eles foram aceitos, trabalhar com lixo. E ao contrário do que se imagina, o lixo para eles dando essa dignidade, né? Isso a gente vê no discurso, né? Então a técnica é muito difícil. Eu tive 320 páginas para analisar de entrevistas. Esta foi tinha os diários de campo, as entrevistas, eu tinha muitas fotos que eu não utilizei, mas mesmo, e para até me ajudou, as fotos me ajudaram para relembrar os momentos, né? Eu ia semanalmente lá. É isso eu queria saber, até como você se organizou então para fazer Eu tudo trabalho isso? 40 horas, né? Então eu me organizei, dentro da instituição onde eu trabalho, eu ia de manhã para a cooperativa e de lá eu ia direto para a instituição. Então eram 12, 16 horas que eu ficava entre a tese e as minhas atividades diárias, né? Foi cansativo? Foi, porque eu ia para lá, eu trabalhava com eles, eu entrevistava, eu almoçava com eles. E essa relação do estar junto, né? Do olhar que aproxima o estrangeiro. Porque eu era o estrangeiro naquele momento. Pois é, você disse que foi bem acolhida por essas pessoas. Foi. Isso foi em todos os momentos mesmo? Não. Teve um dia que a porta estava fechada e ficou fechada, né? E eu respeitei a porta fechada, né? Porque existe um processo um pouco invasivo aí, né? E é uma coisa muito ruim. Em alguns momentos, eles tinham brigado, né, as relações lá estavam confusas, e você tem que entender que o problema não é com você. Você não pode tomar para você, você tenha feito alguma coisa, mas quando você está no campo, você tem que entender a logística do objeto, do espaço, e não pegar para você. Se você não fez nada de errado,
se você usou todos os procedimentos éticos e tal. Você tem que perceber que tem dia que você não acorda bem, né? Tem dia que você não quer falar com as pessoas. Então, por que as pessoas têm que estar te recebendo toda hora? E eu acho que essa compreensão é o primeiro passo para o pesquisador, né? Que vai a campo, de entender que as pessoas não são obrigadas a te receber, em nenhum momento. Né? Depois disso, quando você supera essa crise, né, é se aproximar das pessoas sem prometer algo que você não pode cumprir. Uma outra coisa. Né? Então, eu tive uma série de problemas pessoais que me impediram de retomar uma promessa que eu fiz. Mas eu escrevi, eu avisei, olha, depois eu tive de fazer uma cirurgia, depois da cirurgia eu volto, tal. Eu tenho que publicar, contribuir nessa publicação da história da cooperativa. Foi isso que eles me pediram. Então, essa devolução é importante para o grupo, né, que eu vou fazer. E no processo das entrevistas, foi muito longo. Tinha dia que as pessoas não queriam falar, não queriam que diziam, não queria dizer o porquê que estavam ali. Então, é ter paciência também, né? E entender que é isso, a pesquisa é isso, a pesquisa com pessoas. Eu não estava pesquisando objetos e nem fazendo uma revisão sistemática. Claro. Eu estava trabalhando com pessoas. E aí, pessoas têm que ser respeitadas. Com certeza. Bom, Sueli, em relação ao referencial teórico, né? Que autores você utilizou, então, como embasamento para o trabalho? Rapaz, vamos ver se eu consigo... Simmel, né? George Simmel, que é um sociólogo e tal, para trabalhar as questões da sociabilidade. Eu trabalhei com Morin, porque Deus do mestrado, a minha perspectiva é a complexidade. Né? Boaventura de Souza Santos, Michel Maffesoli. A questão social também. A questão social, aí eu trabalhei com Castel. Né? Então foram autores muito próximos às ciências sociais. Né? Eu fiz na minha defesa, no dia da minha defesa, eu acho que a coisa que eu mais ouvi, né, era como foi densa o meu referencial teórico. Né? Talvez não precisasse tanto, mas talvez não precisasse tanto para entender o campo, mas eu senti necessidade disso, de fazer essa revisão, de discutir a questão do lixo, de discutir as questões sociais, de discutir a questão da desigualdade social a partir da perspectiva de um autor, que aí foi o Castel. O José Rogério, que também é um professor aqui da Fevale, um grande professor, maravilhoso, aprendi muito com ele. Ele me ensinou muito, eu acho que todo esse capítulo que eu discuti a questão da desigualdade foi a partir das contribuições do José Rogério. Então, e eu acho que se eu posso falar alguma coisa para os novos pesquisadores, né, e eu falo isso para os meus alunos, você tem que aproveitar a aula, né? Você tem que aproveitar os seus professores, porque eles não vão te dar o peixe, mas eles vão te ensinar a pescar. Com certeza. Bom, no próximo bloco, Ideias em Tese traz os resultados da pesquisa realizada por Sueli Cabral, nossa entrevistada de hoje. A gente já volta?